E se a primeira grande guerra não tivesse sido na terra, mas no céu? Uma rebelião, um anjo poderoso, um desejo de trono e uma ordem. Miguel e seus anjos contra o dragão. Hoje você vai entender o que a Bíblia realmente mostra sobre a queda de Satanás e por que essa história é mais sobre orgulho do que sobre poder. Muita gente chama o diabo de Lúcifer. Mas aqui está o detalhe. O termo aparece em algumas traduções ligado a Isaías 14, como estrela da manhã ou astro brilhante, só que Isaías 14 é, no texto, uma sátira, poema contra o rei da Babilônia, embora muitos vejam ali uma camada mais profunda, apontando para o orgulho que caracteriza Satanás. Ou seja, Lúcifer como nome próprio é mais tradição interpretativa do que um erro bíblico, mas a ideia central, um ser exaltado caindo por orgulho, aparece forte em várias partes. A Bíblia dá pistas em 4 grandes blocos. Isaías 14, linguagem de queda, orgulho e subir acima das estrelas. Ezequiel 28, um lamento contra o rei de Tiro, mas com imagens que alguns entendem como indo além de um rei humano. Querubim, Éden, perfeição e coração exaltado. Apocalipse 12, aí sim aparece uma cena clara de guerra no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão. Jesus em Lucas 10 e 18, eu vi Satanás cair como relâmpago. Juntando isso, muitos cristãos formam a narrativa. Um ser angelical, criado bom, se corrompeu por orgulho. Arrastou outros anjos e foi expulso. Quando você lê Isaías 14, aparece uma sequência de declarações do tipo: eu subirei, eu exaltarei, eu serei semelhante ao Altíssimo. Mesmo se o texto tiver um alvo humano e imediato, ele descreve o coração do mal. Criação querendo ocupar o lugar do Criador. É uma troca. Em vez de servir, dominar. Em vez de adorar, ser adorado. Em vez de obedecer, controlar. Muita gente fala: Satanás levou 1/3 dos anjos. Isso vem de uma imagem em Apocalipse 12, onde o dragão arrasta 1/3 das estrelas do céu. Alguns entendem essas estrelas como anjos, porque em várias passagens estrelas podem simbolizar seres celestiais. Mas é bom dizer com honestidade, o texto é simbólico e há interpretações diferentes. O ponto sólido é, há anjos que caíram, e Judas 6 e Pedro 2 falam de anjos que pecaram e foram reservados para juízo. Agora chegamos na parte que você quer ouvir. Deus manda Miguel expulsar Satanás do céu. Em Apocalipse 12, a cena é direta. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. O dragão é identificado como a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. A ideia é: Satanás perde seu lugar na esfera celestial e é lançado para a terra. E o texto ainda diz que ele desce com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Isso não significa que Satanás era mais forte e Miguel venceu por força própria. A Bíblia apresenta Miguel como um arcanjo que age sob a autoridade de Deus. É como se o céu dissesse: você não manda aqui. Aqui entra uma questão que muita gente confunde. Em Jó, Satanás aparece como o acusador diante de Deus. Isso faz alguns cristãos entenderem que ele ainda tinha algum tipo de acesso para acusar. Existem 2 formas comuns de conciliar isso. Apocalipse 12 descreve uma expulsão relacionada ao tempo do fim e à obra de Cristo, enquanto Jó mostra um cenário anterior. O Apocalipse 12 é uma visão simbólica que resume o conflito espiritual em linguagem de guerra. Quando os discípulos voltam felizes porque até demônios obedeciam, Jesus diz: eu vi Satanás cair como relâmpago. Isso pode ser entendido como uma visão da derrota espiritual acontecendo, ou uma referência aos teitas de Satanás sendo derrubado diante do avanço do reino. Em outras palavras, o poder do mal não é infinito. Ele é real, mas não é soberano. Ele grita, mas já foi sentenciado. Se você tirar os efeitos especiais, a rebelião de Satanás ensina algo simples e perigoso. O mal começa quando eu digo: meu trono, minha vontade, minha glória. E a vitória começa quando eu digo: Deus, seja feita a tua vontade. A história não termina com Satanás vencendo. Apocalipse apresenta um fim onde o mal é julgado e Cristo reina. Então o objetivo desse tema não é medo, é vigilância. Se o orgulho derrubou um ser exaltado, quanto mais pode derrubar um coração humano distraído?
Quer a parte 2? Quem é Miguel na Bíblia e por que ele aparece em Daniel e Apocalipse? Comenta Miguel que eu faço o roteiro completo.